Viver sozinho pode despertar receios profundos, mas também representa o início de uma jornada extraordinária de autoconhecimento. Nestas 10 lições ancestrais de sabedoria, você descobrirá como se apoiar em sua própria força interior, cultivar serenidade genuína e transformar a solidão em um refúgio sagrado de paz e crescimento pessoal. Primeiro ensinamento: caminhe sem medo do silêncio interior. Quando escutamos a palavra solidão, muitas vezes surge imediatamente na mente a imagem de um quarto vazio e desolado, acompanhada de uma sensação de peso no coração. Essa é a resposta condicionada que aprendemos ao longo da vida. Porém, existe uma dimensão completamente diferente da solidão que raramente exploramos. A solidão pode ser um santuário seguro e acolhedor, semelhante a um jardim silencioso onde finalmente a mente consegue desacelerar seu ritmo frenético. Não é castigo divino, nem sinal inequívoco de fracasso pessoal. É, na verdade, um espaço precioso para respirar profundamente sem a pressa artificial que a sociedade nos impõe constantemente. Quando ninguém está observando, julgando ou avaliando seus movimentos, você finalmente descobre quem você realmente é por baixo de todas as máscaras sociais. E essa descoberta traz uma calma profunda que não precisa de aplausos externos ou validação alheia para existir. Nas tradições contemplativas orientais, aprender a caminhar sem medo da solidão é frequentemente comparado a aprender a andar de bicicleta. No começo, existe aquela insegurança natural, o medo de cair, a sensação de desequilíbrio. Depois, com prática e persistência, essa mesma atividade se transforma em liberdade pura. Você gradualmente percebe uma verdade libertadora. Não precisa correr desesperadamente atrás de companhia para se sentir completo e inteiro. A presença de outras pessoas é genuinamente bonita e enriquecedora, mas não pode se tornar sua muleta emocional, seu único suporte. Se você não consegue ficar confortavelmente consigo mesmo, cada momento de silêncio se transforma em ameaça psicológica. Cada ausência de estímulo externo vira gatilho de ansiedade. E é precisamente aí que a prática transformadora começa. Aprender a transformar o silêncio em amigo, em aliado, em professor. Pense na solidão como um lago perfeitamente parado em uma manhã sem vento. Quando finalmente paramos de mexer constantemente na água com nossos movimentos ansiosos, ela gradualmente fica cristalina e transparente, permitindo que vejamos claramente o fundo. A mente humana funciona exatamente assim também. Com menos barulho externo e interno, começam a aparecer pensamentos e emoções que estavam completamente escondidos sob a superfície agitada. Alguns desses conteúdos são leves e agradáveis, outros são profundamente incômodos e desafiadores, mas absolutamente todos têm algo valioso a ensinar sobre você mesmo. Você não precisa brigar violentamente com eles, nem tentar suprimi-los forçadamente. Apenas observe com gentileza genuína, como um cientista curioso observaria um fenômeno interessante da natureza. Aos poucos, gradualmente, o medo crônico perde sua força dominadora sobre você. Muitas pessoas carregam um medo profundo de ficar sozinhas, porque confundem solidão consciente com abandono traumático. Mas são experiências completamente diferentes. Abandono é quando alguém significativo te deixa contra sua vontade, criando uma ferida emocional. Solidão escolhida conscientemente é quando você voluntariamente volta para casa por dentro, quando você decide habitar seu próprio ser com presença. É um gesto profundo de autocuidado, como colocar um cobertor quente sobre si mesmo em uma noite fria. Você aprende gradualmente a conversar com o próprio coração,
sem julgamento cruel, sem crítica destrutiva. Quando um dia difícil inevitavelmente chega, você não desmorona tão facilmente, porque já existe um lugar interno sólido e confiável onde você pode descansar e se reorganizar. Nas filosofias orientais, existe uma compreensão fundamental muito simples, mas profundamente libertadora. Tudo na existência muda constantemente, nada permanece fixo. E tentar desesperadamente segurar e controlar as coisas que naturalmente mudam, cria sofrimento desnecessário. Se você depende emocionalmente de alguém o tempo inteiro para se sentir minimamente bem, qualquer distância física ou emocional se transforma em dor insuportável. Mas quando você finalmente aprende a ficar genuinamente bem sozinho, o amor se transforma em escolha consciente, não em necessidade neurótica. Você passa a genuinamente gostar da companhia das pessoas, sem o medo paralisante de perdê-las. E essa é uma liberdade silenciosa, mas imensamente poderosa. É como abrir completamente a mão, soltando o controle obsessivo e ainda assim sentir paz profunda. Caminhar sem medo da solidão definitivamente não significa se transformar em uma pessoa fria, distante ou isolada do mundo. Significa simplesmente aprender a estar em paz consigo mesmo quando ninguém está fisicamente por perto. É a diferença fundamental entre pensar "não tenho ninguém" e afirmar "eu estou comigo mesmo". Quando você se torna conscientemente seu próprio refúgio interno, todas as relações automaticamente ficam mais leves e saudáveis. Você não precisa mais controlar obsessivamente, cobrar constantemente ou implorar desesperadamente por atenção. Você oferece presença genuína, e isso é infinitamente mais bonito e sustentável. Existe uma prática contemplativa muito simples, mas extremamente eficaz para desenvolver essa capacidade. Sentar-se confortavelmente por alguns minutos diários e simplesmente notar a respiração natural. Não é para esvaziar forçadamente a mente ou alcançar estados especiais de consciência. É apenas para estar ali, presente. Você sente o ar fresco entrando pelas narinas, sente o ar usado saindo e percebe conscientemente que está vivo agora, neste exato momento. Se vier tristeza inesperada, você a acolhe sem julgamento. Se vier ansiedade desconfortável, você a observa com curiosidade gentil. Nas tradições meditativas, esse olhar calmo e não reativo é frequentemente comparado a uma lanterna acesa na escuridão. Ela não luta violentamente contra a noite, tentando destruí-la. Ela simplesmente ilumina gentilmente, tornando o caminho visível. Quando a solidão gradualmente se transforma em um jardim interno cultivado, você começa a ouvir coisas sutis que antes não conseguia perceber no meio do barulho. Sua intuição profunda, seus limites saudáveis, suas necessidades legítimas. Você entende com clareza quando está genuinamente cansado, quando precisa urgentemente de descanso, quando precisa dizer não sem culpa. Isso naturalmente evita que você se perca completamente tentando agradar todo mundo o tempo inteiro. E quanto mais você se respeita conscientemente, mais sua vida fica organizada e harmoniosa por dentro. A paz verdadeira nasce precisamente daí, desse ato simples, mas revolucionário de se conhecer profundamente. Também ajuda imensamente criar pequenos rituais pessoais significativos. Caminhar sozinho, conscientemente. Tomar um chá quente, sem celular ou distrações. Escrever livremente o que sente sem censura. Essas práticas parecem pequenas superficialmente, mas ensinam sua mente a não fugir constantemente do momento presente. Nas filosofias contemplativas, a verdadeira coragem aparece precisamente quando você para de correr desesperadamente do desconforto inevitável. E com o tempo e a prática consistente, aquele vazio interno que tanto assustava se transforma em espaço fértil.
espaço valioso para a criatividade, para a cura profunda, para silêncio genuinamente bom e restaurador. No fim das contas, caminhar sem medo da solidão é aprender uma lição fundamental. Você não precisa se abandonar para ser aceito pelos outros. Você pode ser seu próprio amigo leal, seu próprio cuidador atento, seu próprio lar seguro. E quando você finalmente descobre isso em experiência direta, não apenas como conceito intelectual, a presença dos outros se torna um presente precioso, não uma urgência desesperada. A paz que nasce genuinamente em você não depende de ninguém ao redor. Ela cresce devagar e constantemente, como uma planta bem cuidada, e fica firme e enraizada. E isso muda absolutamente tudo em sua vida. Segundo ensinamento, seja seu próprio refúgio. Seguro. Ser seu próprio refúgio é como construir e manter um lugar seguro e acolhedor dentro do próprio peito, onde você pode sempre voltar quando o mundo externo fica confuso, caótico ou ameaçador. Muita gente procura desesperadamente segurança fora de si, na opinião constante dos outros, em promessas vazias, em controle obsessivo de circunstâncias. Mas essas coisas todas mudam rapidamente. São instáveis como o vento que sopra em diferentes direções. Quando você aprende pacientemente a cuidar da sua própria mente e do seu coração, nasce uma firmeza completamente diferente. Uma firmeza sólida que não depende absolutamente do que acontece no mundo externo. Nas tradições de sabedoria, dizemos que a mente pode funcionar como uma casa tranquila e organizada, ou como uma casa completamente cheia de barulho e caos. Se você não aprende conscientemente a cuidar dela com atenção, qualquer problema externo entra facilmente e faz bagunça destrutiva. Um comentário casual te derruba emocionalmente. Um atraso pequeno te irrita profundamente. Um medo vago te domina completamente. Mas quando você treina a atenção consciente através da prática regular, você gradualmente percebe que pensamentos são exatamente como nuvens no céu. Eles passam temporariamente pelo vasto céu da consciência, mas não precisam necessariamente virar tempestade devastadora dentro de você. E essa simples compreensão já é uma forma poderosa de proteção psicológica. Ser seu porto seguro interno definitivamente não significa ser forte o tempo inteiro, sem sentir absolutamente nada. Isso seria repressão prejudicial, não sabedoria. Significa se tratar com respeito genuíno quando as emoções inevitavelmente aparecem. Se vier tristeza profunda, você não se xinga cruelmente por estar triste, não se chama de fraco ou patético. Se vier ansiedade paralisante, você não se acusa de incompetência. Você simplesmente reconhece com honestidade: eu estou passando por isso agora, neste momento. E com gentileza genuína consigo mesmo, você respira conscientemente, observa com curiosidade e dá espaço generoso para o que sente, sem reprimir, nem dramatizar. O coração naturalmente se acalma quando não é constantemente atacado por você mesmo. Pense em uma criança pequena que está assustada com algo. Ela melhora significativamente quando alguém segura sua mão com ternura, fala com calma e diz sinceramente: estou aqui com você. Você não está sozinho. Ser seu próprio refúgio é fazer exatamente isso internamente. É oferecer a si mesmo o mesmo cuidado amoroso que você ofereceria espontaneamente a alguém que ama profundamente. Em vez de se empurrar duramente, você se acolhe com gentileza. Em vez de se cobrar sem parar cruelmente, você se orienta com paciência compreensiva. Esse tipo específico de autocuidado cura silenciosamente, mas profundamente. Nas filosofias contemplativas, a gentileza começa fundamentalmente pela forma como você fala consigo mesmo no diálogo interno constante. Muitas pessoas vivem a vida inteira com uma voz interna extremamente dura, que critica absolutamente tudo, sem exceção.
Essa voz crítica não protege você de nada. Ela apenas machuca e enfraquece. Um refúgio verdadeiro tem portas abertas e acolhedoras. Não tem gritos constantes, nem humilhações. Quando você conscientemente troca a crítica destrutiva por compreensão compassiva, sua mente finalmente relaxa. E uma mente genuinamente relaxada enxerga soluções melhores, toma decisões mais sábias, responde em vez de apenas reagir. Cuidar da mente também significa escolher conscientemente o que você alimenta dentro de si mesmo diariamente. Se você se enche constantemente de comparações destrutivas, notícias que te deixam nervoso e ansioso, e conversas que drenam completamente sua energia, sua casa interior inevitavelmente fica agitada e desequilibrada. Ser seu próprio refúgio é aprender a dizer basta para aquilo que te faz genuíno mal. É escolher pausas conscientes, silêncio restaurador, pensamentos nutritivos. Não por fugir covardemente do mundo, mas para voltar a ele com equilíbrio e clareza mental. As tradições de sabedoria ensinam profundamente esse caminho de equilíbrio dinâmico. Cuidar do coração é aceitar com honestidade que você tem dores reais e também vitórias legítimas. Às vezes você erra significativamente e se sente culpado, e então quer se punir severamente. Outras vezes você acerta e alcança algo valioso, mas acha que não merece reconhecimento e tenta diminuir sua conquista por falsa modéstia ou medo. Ser seu porto seguro é acolher ambos os lados com humildade genuína. Você aprende construtivamente com o erro sem se destruir internamente e celebra o acerto sem arrogância inflada. Em qualquer situação desafiadora, você pode praticar isso com algo extremamente simples, mas poderoso. Uma pausa de 3 respirações conscientes. Pare tudo por um segundo. Sinta o ar entrando e saindo conscientemente e pergunte honestamente a si mesmo: o que eu realmente preciso agora? Talvez seja água fresca, descanso adequado, silêncio restaurador, uma conversa significativa ou apenas um minuto precioso sem pressão externa. Quando você atende essa necessidade legítima com respeito próprio, você constrói segurança verdadeira e duradoura. É como colocar tijolos sólidos, um por um, na construção de uma casa interna forte. Ser seu próprio refúgio também transforma profundamente suas relações com outras pessoas. Você para completamente de exigir que o outro te salve magicamente, te complete totalmente, te mantenha bem o tempo inteiro. Você passa a dividir a vida de forma saudável, não a depender dela neuroticamente. Isso traz leveza extraordinária, porque o amor fica mais livre e espontâneo. Nas filosofias de sabedoria, liberdade e amor caminham sempre juntos, de mãos dadas. Quanto mais você se apoia solidamente por dentro, mais você consegue amar sem medo paralisante. Com o tempo e a prática consistente, você percebe algo genuinamente bonito. Mesmo nos dias inevitavelmente difíceis, você não está completamente sem chão. Existe um lugar simples, mas sólido, em você que sempre sabe respirar conscientemente, observar com clareza e recomeçar com coragem. Esse lugar interno não precisa de perfeição inalcançável, só de presença consciente. E quando você aprende a voltar regularmente para ele, a vida inteira fica significativamente menos assustadora. Porque a verdadeira segurança não é a ausência total de problemas ou desafios. É sim a certeza inabalável de que você sabe cuidar de si mesmo, não importa o que aconteça externamente. Terceiro ensinamento: levante-se sem esperar. Resgate externo. Existem momentos difíceis na vida em que tudo parece desmoronar, quando você sente que o chão foi literalmente puxado sob seus pés e não tem força, nem sequer, para dar o próximo passo básico. Nessa hora vulnerável, é completamente natural esperar que alguém venha do exterior e resolva magicamente tudo, como se a salvação necessariamente tivesse que vir de fora.
Mas existe um tipo especial de força que nasce exatamente quando ninguém aparece para resgatar você. É a força extraordinária de se levantar por você mesmo, mesmo tremendo profundamente por dentro, mesmo com medo e incerteza. Quando você faz isso conscientemente, algo fundamental muda permanentemente na sua história pessoal, na narrativa que você conta sobre si mesmo. Nas tradições contemplativas, a verdadeira coragem não é a ausência total de medo, como frequentemente imaginamos. É a decisão consciente de não ser completamente dominado por ele. Você pode sentir tristeza profunda, pode sentir confusão genuína, pode sentir cansaço extremo, e ainda assim escolher deliberadamente levantar. Não precisa ser um salto grande e dramático. Pode ser um movimento pequeno e simples, tomar um banho restaurador, fazer uma caminhada curta, uma respiração mais lenta e consciente. O importante não é a magnitude do gesto, mas a direção, de volta para a vida, de volta para o movimento. Cada pequeno gesto consciente é um sussurro interno. Eu não desisto de mim mesmo. Eu mereço continuar. Levantar sem esperar ajuda externa não significa de forma alguma rejeitar apoio quando ele genuinamente aparece, nem fingir arrogantemente que você não precisa de ninguém. Significa simplesmente não ficar completamente parado, esperando passivamente que alguém te dê permissão para recomeçar. Às vezes, as pessoas ao seu redor não vão entender completamente o peso que você carrega. Às vezes, vão estar ocupadas com suas próprias lutas invisíveis. Às vezes, nem vão perceber que você está sofrendo. Se você coloca toda a sua paz nas mãos instáveis dos outros, você inevitavelmente fica preso e impotente. Mas quando decide conscientemente se reerguer por força própria, você recupera o volante da sua própria mente, o controle sobre sua direção interna. Pense numa criança pequena aprendendo a andar pela primeira vez. Ela cai inúmeras vezes, chora de frustração, se assusta com o impacto, mas tenta novamente. O corpo dela não pensa racionalmente. Acabou para mim, nunca vou conseguir. Ele simplesmente tenta outra vez, movido por um impulso natural de crescimento. Você também pode reaprender conscientemente isso como adulto. Cair faz parte inevitável do caminho de qualquer pessoa. Não é prova definitiva de fracasso permanente. Nas filosofias contemplativas, a queda pode ser uma professora extremamente dura, mas ainda assim, uma professora valiosa. A pergunta transformadora não é "por que eu caí?", focando na culpa e na vergonha. É sim, o que eu posso aprender para levantar melhor da próxima vez? Cada vez que você se levanta sozinho, sua confiança interna cresce como uma raiz que se aprofunda na terra. Ela vai ficando mais profunda e firme gradualmente. Mesmo que ninguém veja esse processo invisível, você percebe que é genuinamente capaz de atravessar um dia ruim sem se destruir completamente. Você aprende por experiência direta que emoções intensas passam como ondas, surgem e desaparecem, e que você não precisa afundar junto com elas. Esse aprendizado transforma profundamente seu jeito de olhar para desafios futuros. O futuro assusta significativamente menos quando você já provou concretamente para si mesmo que consegue se reconstruir após as quedas. Às vezes você cai porque genuinamente errou, tomou uma decisão equivocada. Outras vezes, você cai porque a vida simplesmente aconteceu, porque circunstâncias além do seu controle se alinharam desfavoravelmente. Em ambos os casos, levantar conscientemente é um ato profundo de respeito próprio. É dizer para si mesmo: eu não sou definido pelo meu pior momento. Eu sou maior que meus erros. Nas tradições de sabedoria, reconhece-se que a mente frequentemente cria histórias cruéis e limitantes sobre nós mesmos. Eu não presto para nada. Eu sempre estrago tudo que toco.
Nada nunca vai dar certo para mim. Levantar conscientemente é interromper essa narrativa destrutiva. É escolher escrever um novo capítulo, mesmo que ainda esteja apenas no começo. Mesmo que as primeiras páginas sejam difíceis. Um passo importante é parar de esperar pela motivação perfeita para agir. Motivação vai e vem naturalmente, como o clima que muda. O que realmente sustenta você ao longo do tempo é disciplina suave. Fazer o necessário, mesmo sem vontade intensa, mas com cuidado e gentileza consigo mesmo. Escovar os dentes conscientemente. Organizar um cantinho do seu espaço, comer algo simples e nutritivo, dormir um pouco melhor. Essas coisas parecem pequenas e insignificantes superficialmente, mas são degraus sólidos. Você constrói uma escada funcional com ações simples e consistentes. E, de repente, percebe que já está significativamente mais alto do que estava ontem, do que estava na semana passada. Nas filosofias contemplativas, existe a compreensão de que a mente treinada não depende tanto das circunstâncias externas flutuantes. Isso definitivamente não significa ficar frio e insensível. Significa ficar lúcido e claro. Quando você cai, a mente lúcida não faz drama infinito e improdutivo. Ela faz perguntas genuinamente úteis. O que está ao meu alcance fazer agora? Talvez seja pedir desculpas sinceras. Talvez seja recomeçar um hábito abandonado. Talvez seja simplesmente cuidar do corpo negligenciado. O foco conscientemente sai da culpa paralisante e vai para a ação construtiva. A ação, mesmo pequena e imperfeita, traz dignidade de volta. E quando você finalmente consegue levantar, após uma queda, não corra apressadamente para fingir que nada aconteceu, tentando manter uma fachada de perfeição. Honre sua superação, reconheça seu esforço. Diga sinceramente para você mesmo: eu consegui hoje, eu fui corajoso. Nas tradições de sabedoria, gratidão também é reconhecer a própria coragem, não apenas esperar reconhecimento externo. Você não precisa de plateia ou audiência para validar seu esforço. A validação mais importante e duradoura é interna, porque é ela que te acompanha fielmente quando todo o resto desaparece. Essa é a liberdade genuína de quem aprende pacientemente a se sustentar, a ser seu próprio apoio. No fim das contas, cada queda pode se transformar em degrau quando você escolhe se levantar com consciência e aprendizado. Você pode cair e ainda assim ser profundamente digno de respeito. Pode falhar e ainda assim continuar corajosamente. E aos poucos, você entende uma verdade simples, mas transformadora. A força mais profunda não é aquela que nunca cai ou nunca falha. É aquela que sempre retorna, sempre se levanta novamente. Você se reergue com consciência, aprende com humildade, ajusta com sabedoria e segue em frente. E isso, repetido muitas vezes ao longo da vida, vira crescimento real e transformação genuína. Quarto ensinamento: aprenda a vencer internamente. Muita gente acredita que vencer significa provar alguma coisa para alguém, ganhar uma discussão acalorada, estar sempre por cima, ter a última palavra em qualquer debate. Mas a vitória que realmente muda a vida de forma profunda e duradoura acontece por dentro, longe completamente dos olhos do mundo. É quando você consegue olhar honestamente para seus conflitos internos sem fugir covardemente e sem explodir destrutivamente. É quando você percebe claramente que sua mente tenta constantemente te puxar para a reação rápida e impulsiva, e ainda assim, você conscientemente escolhe a calma. Essa paz interna é silenciosa e invisível aos outros, mas é imensamente poderosa. Nas tradições de sabedoria, reconhece-se que a maior batalha não está na rua, nas circunstâncias externas. Está dentro do peito, no espaço interno. Raiva intensa, medo paralisante, ciúme corrosivo,
ansiedade constante, orgulho inflado. Essas emoções aparecem como fogo, que pode tanto aquecer quanto destruir. Se você joga gasolina nelas, reagindo impulsivamente, o fogo cresce descontroladamente. Se você coloca atenção consciente e respiração deliberada, o fogo gradualmente diminui. Aprender a vencer por dentro é aprender pacientemente a não ser empurrado compulsivamente pelas emoções. Você sente plenamente, mas não se perde completamente nelas. Imagine que sua mente é como um cavalo forte e poderoso. Se você não segura as rédeas com consciência, ele corre desgovernadamente para qualquer lado. Um comentário casual te irrita profundamente. Um olhar ambíguo te fere. Uma demora pequena te desespera completamente. E então você fala, o que depois se arrepende amargamente. Faz o que complica tudo. Decide impulsivamente, no momento de maior agitação. A vitória interna é puxar as rédeas com gentileza, mas também com firmeza. Não é reprimir violentamente, é conduzir conscientemente. Compreender seus sentimentos é um passo que parece simples superficialmente, mas é profundamente transformador. Você para tudo por um momento e pergunta honestamente: o que eu estou sentindo de verdade por baixo desta reação? Às vezes, a raiva visível é apenas tristeza profunda escondida. Às vezes, o ataque verbal é apenas medo de ser rejeitado ou abandonado. Quando você reconhece a raiz emocional, a emoção perde significativamente o poder de te manipular. Nas filosofias contemplativas, ver com clareza é frequentemente comparado a acender uma luz num quarto escuro. A escuridão não desaparece por luta, mas por iluminação. Escolher a calma definitivamente não significa ser lento ou fraco, como alguns interpretam erroneamente. Significa ser genuinamente sábio. A calma é o espaço precioso entre o que acontece externamente e o que você faz com isso internamente. Nesse espaço vital, você pode escolher uma resposta significativamente melhor. Em vez de gritar destrutivamente, você respira conscientemente. Em vez de ironizar cruelmente, você fala com firmeza, mas respeito. Em vez de se humilhar, você se respeita. A calma é um treino diário, não um dom inato. Uma prática extremamente útil é perceber o primeiro sinal no corpo antes da explosão. Antes da reação completa, o corpo sempre avisa. A respiração fica curta e superficial. O peito aperta visivelmente. A mandíbula endurece tensamente. O rosto esquenta. Quando você nota isso precocemente, você consegue parar antes do estrago. Nas tradições de sabedoria, o corpo é reconhecido como um mensageiro honesto. Ele mostra claramente quando a mente está saindo perigosamente do eixo. E se você escuta atentamente, você volta mais rapidamente ao equilíbrio. Vencer por dentro também é aprender a não alimentar constantemente histórias que machucam. A mente adora criar filmes dramáticos. Ele fez isso porque me odeia. Ninguém me respeita de verdade. Eu sempre perco tudo. Essas narrativas mentais aumentam dramaticamente a dor e a raiva. Quando você percebe que é apenas um pensamento, não necessariamente a verdade absoluta, você ganha a liberdade. Nas filosofias contemplativas, pensamento não é ordem que você deve obedecer cegamente. É apenas um visitante temporário. Você pode receber educadamente e não convidar para morar permanentemente. Às vezes, a maior vitória possível é ficar em silêncio na hora certa. Não o silêncio covarde do medo, mas o silêncio sábio da compreensão. Você não precisa responder absolutamente tudo, provar cada ponto, corrigir cada mal-entendido. Há discussões que apenas roubam energia preciosa sem produzir nada construtivo. Quando você escolhe conscientemente a paz, você protege sua mente. E essa proteção muda seu dia inteiro, suas decisões e até sua saúde física. Outra vitória interna profunda é se perdoar genuinamente. Muita gente tenta vencer externamente.
mas por dentro vive constantemente se punindo. Errou uma vez e vira inimigo cruel de si mesmo. Nas tradições de sabedoria, você aprende que culpa pesada e paralisante não conserta absolutamente nada. Ela só prende você dolorosamente no passado. O que conserta de verdade é responsabilidade com gentileza. Reconhecer honestamente, aprender humildemente e seguir em frente. A paz interior cresce quando você para definitivamente de se atacar. Você também vence por dentro quando deixa completamente de comparar sua vida com a dos outros. A comparação é uma briga que literalmente nunca acaba, porque sempre vai existir alguém com mais e alguém com menos em qualquer aspecto. Quando você volta para sua própria caminhada única, a mente finalmente descansa. Você entende que cada pessoa carrega uma história invisível e a sua tarefa é cuidar da sua mente, não vencer uma corrida imaginária. No fim das contas, a maior vitória é isso: sentir o impulso destrutivo e escolher o caminho mais consciente. Com o tempo e a prática consistente, essa escolha vira hábito, e o hábito vira caráter. Ninguém precisa aplaudir externamente, porque a mudança acontece no seu mundo interno. Você fica mais leve emocionalmente, mais claro mentalmente, mais firme internamente. E essa paz que ninguém vê começa naturalmente a aparecer nas suas palavras, no seu olhar e no jeito que você vive. Isso muda absolutamente tudo. Quinto ensinamento: não dependa da aprovação externa. Muita gente vive como se carregasse um cartaz invisível pendurado no peito escrito: me aprovem, por favor. Digam que sou suficiente. E isso cansa profundamente. Você passa o dia inteiro tentando adivinhar o que os outros vão pensar, medindo cuidadosamente cada palavra com medo de errar e ser julgado. Buscar agradar a absolutamente todos parece ser um caminho para ser universalmente amado. Mas, na verdade, vira um fardo pesado que aperta o peito constantemente. E quando a vida depende completamente da opinião flutuante dos outros, a paz fica sempre ameaçada, nunca realmente conquistada. Nas tradições de sabedoria, aprendemos que a mente cria sofrimento desnecessário quando se prende a coisas que mudam constantemente. E a opinião das pessoas muda o tempo todo, de forma imprevisível. Hoje, elas elogiam entusiasticamente. Amanhã, criticam duramente. Hoje entendem perfeitamente. Amanhã, interpretam completamente errado. Se você coloca seu valor inteiro dentro disso, você vira um barco sem âncora. Uma onda de aprovação te levanta temporariamente. Uma onda de reprovação te derruba violentamente. A liberdade genuína começa quando você percebe claramente que não dá para controlar o olhar de todo mundo. Não depender da aprovação alheia definitivamente não significa virar alguém arrogante ou completamente indiferente aos outros. Significa simplesmente não entregar o controle total da sua vida para a boca instável dos outros. Você pode ouvir conselhos, aprender com feedback, ajustar comportamentos, mas sem se perder completamente no processo. É como segurar uma bússola interna. Você escuta o mundo, mas decide com consciência própria. Quando você vive assim, a ansiedade crônica diminui significativamente, porque você para de correr desesperadamente atrás de um sim que nunca é suficiente. Muitas vezes, a necessidade de aprovação nasce do medo profundo de rejeição. Lá dentro existe uma voz assustada dizendo: se não gostarem de mim, eu não vou ser amado. Eu vou ficar sozinho para sempre. Mas esse medo é como uma criança assustada pedindo garantia absoluta. E a vida não dá garantia o tempo todo. Nas filosofias contemplativas, você aprende a acolher esse medo com gentileza genuína, sem obedecer cegamente a ele. Você pode dizer internamente: eu vejo você, eu entendo você, e ainda assim continuar sendo você mesmo. Tem uma armadilha comum e destrutiva:
Tentar ser perfeito para nunca ser criticado. Mas perfeição é uma prisão psicológica. Você fica duro, artificial, como se estivesse atuando constantemente em um palco. E mesmo assim, alguém sempre vai achar defeito, porque cada pessoa enxerga o mundo com seus próprios filtros, suas próprias feridas, suas próprias expectativas. Quando você entende isso profundamente, um peso imenso sai dos ombros. Você não precisa ser uma versão aceitável o tempo inteiro. Você só precisa ser verdadeiro e responsável. Viver de acordo com a própria consciência é um treino diário. É perguntar honestamente: isso que eu vou fazer combina com meus valores mais profundos? Às vezes você vai dizer não, e alguém vai ficar chateado. Às vezes você vai escolher um caminho simples, e alguém vai achar pouco ambicioso. Mas dentro de você vai existir coerência. Nas filosofias de sabedoria, essa coerência é um tipo de paz quieta que não faz barulho, mas sustenta solidamente. Um sinal claro de que você está dependente da aprovação é sentir culpa por coisas completamente normais. Você se culpa por descansar quando está cansado, por ficar quieto quando não tem o que dizer, por mudar de ideia quando aprende algo novo, por não responder instantaneamente. Você se culpa até por colocar limites saudáveis. Mas limite não é maldade, é cuidado próprio. Quando você aprende a colocar limites com respeito, sua vida melhora visivelmente. E quem realmente te respeita, aprende a conviver com isso. Outro sinal é você dizer sim, quando por dentro queria desesperadamente dizer não. Esse sim, falso e forçado, inevitavelmente vira ressentimento amargo. E o ressentimento acumulado vira cansaço crônico. A verdadeira bondade não nasce da obrigação ou do medo, nasce da escolha livre. Nas tradições de sabedoria, agir com intenção limpa é essencial. Se você ajuda apenas para ser aceito, você se esgota. Se você ajuda porque seu coração genuinamente escolheu, você se fortalece. A opinião dos outros pode ser como vento. Às vezes refresca agradavelmente, às vezes derruba violentamente. Você não precisa brigar contra o vento, mas pode construir uma casa firme e sólida. Essa casa é sua autoestima, baseada em presença e valores, não em aplausos externos e validação. Você pode lembrar conscientemente: eu não sou o que pensam de mim. Eu não sou as palavras que dizem sobre mim. Você é infinitamente maior do que elogios temporários e críticas passageiras. Você é a consciência que observa tudo isso passando como nuvens no céu. Quando você para de depender da aprovação externa, suas relações ficam significativamente mais honestas e autênticas. Você não precisa se moldar constantemente, nem manipular para agradar. Você fala com clareza genuína, sem intenção de machucar, mas também sem se esconder covardemente. E isso naturalmente atrai pessoas que gostam de quem você realmente é, não de uma máscara elaborada. Nas tradições de sabedoria, a verdade é simples e leve. Mentiras e máscaras sempre pesam e cansam. No fim das contas, a verdadeira liberdade nasce quando você não entrega sua paz para a opinião flutuante dos outros. Você continua respeitando genuinamente, continua ouvindo atentamente, continua aprendendo humildemente, mas não se abandona no processo. Você segue a sua consciência com calma e coragem. E quando alguém não aprova, você respira e lembra: eu posso viver mesmo assim. Eu sou o suficiente. Essa é uma vitória silenciosa, mas poderosa. E ela muda sua vida profundamente por dentro e por fora. Sexto ensinamento: viva sem esperar nada de ninguém. Viver esperando algo específico dos outros parece completamente normal, até inevitável. Você faz um favor e espera gratidão. Manda uma mensagem carinhosa e espera a resposta rápida. Entrega carinho genuíno e espera exatamente o mesmo carinho de volta. Quando isso não acontece como planejado, nasce um vazio doloroso que machuca.
A mente começa a dizer: eu merecia mais do que isso. Ninguém me valoriza de verdade. E sem perceber conscientemente, você fica pesado por dentro, carregando ressentimento. Expectativas rígidas criam frustração constante porque a vida não segue o roteiro que a gente escreve na cabeça. Cada pessoa tem um jeito único, um tempo próprio, um mundo interno complexo que você não controla absolutamente. Às vezes, o outro não retribui não por maldade ou ingratidão, mas por distração, cansaço extremo, ou porque simplesmente não sabe demonstrar. Quando você coloca toda a sua paz nas mãos do comportamento alheio, você entrega seu equilíbrio como quem entrega a chave de casa. E então, qualquer atitude do outro vira um botão que te controla emocionalmente. Nas tradições de sabedoria, há um ensinamento simples, mas profundo. Apego é sofrimento. Expectativa é um tipo específico de apego, porque você se prende rigidamente a um resultado específico. Você quer que o outro seja exatamente do jeito que você imagina. Quando ele não é, você se irrita, se decepciona profundamente, se fecha defensivamente. Mas a realidade é muito mais solta e fluida do que nossos desejos rígidos. Quando você aprende a soltar, a mente descansa. Isso definitivamente não significa aceitar tudo calado ou virar alguém sem limites saudáveis. Viver sem esperar nada não é viver sem se respeitar. Você pode desejar coisas boas, pode comunicar claramente o que precisa, pode combinar acordos explícitos. A diferença é que você não transforma isso em uma cobrança interna que te envenena gradualmente. Você faz sua parte com integridade e observa com curiosidade o que o outro consegue oferecer. Existe uma mudança linda quando você doa por amor genuíno e não por troca calculada. Você passa a ajudar porque seu coração livremente escolheu, não porque quer uma recompensa específica. É como dar água a uma planta porque você gosta de vê-la viva e florescendo, não porque espera aplausos. Quando o amor é limpo e incondicional, ele não pesa. Você não fica contando pontos obsessivamente. Eu fiz isso, então você tem que fazer aquilo. E isso traz leveza extraordinária para qualquer relação. Muita gente se machuca profundamente porque dá esperando que o outro adivinhe magicamente o que ela quer. Mas ninguém lê mentes. Às vezes você entrega muito emocionalmente e, por medo, não pede nada com clareza verbal. Depois, quando não recebe o que esperava silenciosamente, vira ressentimento amargo. Nas filosofias de sabedoria, a clareza é um remédio. Falar com simplicidade e honestidade, sem drama, ajuda a evitar confusão desnecessária. E se mesmo assim não vier retorno, você enxerga a realidade com mais maturidade. Quando você solta expectativas rígidas, você para de personalizar absolutamente tudo. Uma demora não vira abandono emocional. Um silêncio não vira rejeição pessoal. Uma opinião diferente não vira ataque direto. Você aprende a ver as coisas com espaço psicológico, como quem dá um passo para trás e observa com perspectiva. Esse espaço protege sua paz. E quanto mais paz você cultiva, menos você reage no impulso destrutivo. As relações ficam mais leves e respiráveis, porque você deixa o outro respirar. Você não tenta controlar obsessivamente. Não tenta moldar forçadamente. Não tenta puxar desesperadamente. Você oferece presença genuína, mas não exige que o outro te complete. Nas tradições de sabedoria, isso é amor sem corrente. Amor que respeita profundamente a liberdade. E curiosamente, quando você não pressiona constantemente, muitos laços ficam até mais fortes naturalmente, porque o outro sente que está com você por escolha livre, não por obrigação pesada. No fim das contas, viver sem esperar nada de ninguém é um jeito poderoso de cuidar do coração. Você continua sendo generoso, continua amando profundamente, continua fazendo o bem, mas sem se prender neuroticamente ao retorno.
Se vier gratidão, você recebe com alegria. Se não vier, você não desaba completamente porque sua fonte está dentro. E então, seu coração fica mais em paz, como um lago que não depende da chuva externa para estar cheio. Sétimo ensinamento: a solidão revela o essencial. A solidão pode parecer inicialmente um vazio assustador, mas muitas vezes ela funciona como um espelho perfeitamente polido. Quando o barulho constante do mundo diminui significativamente, você começa a enxergar com clareza o que estava completamente escondido atrás de distrações intermináveis. No começo, essa experiência pode dar até desconforto genuíno, porque o silêncio não oferece nada externo onde se apoiar. Mas aos poucos, com paciência e observação, você percebe algo fundamental. A solidão não veio para te punir cruelmente. Ela veio para revelar o essencial, para mostrar o que realmente importa. Nas tradições de sabedoria, o silêncio interior é frequentemente comparado a limpar uma janela completamente embaçada. Enquanto a mente está cheia de ruído incessante, tudo fica confuso e nebuloso. Desejos contraditórios, medos vagos, comparações destrutivas, pressa artificial. E então você corre freneticamente de um lado para outro, sem saber exatamente o que procura, sem clareza sobre o destino. Quando você finalmente fica quieto, a poeira baixa gradualmente. Você começa a ver o que realmente importa, sem tanto exagero e dramatização. E isso traz uma sensação profunda de alívio. A solidão revela o que é ruído, porque ela tira completamente a maquiagem das coisas. Certas preocupações parecem gigantes e ameaçadoras quando você está preso na opinião dos outros, quando está comparando constantemente sua vida. No silêncio genuíno, essas preocupações ficam visivelmente menores, mais proporcionais. Você percebe que muito do que te estressa é apenas tentativa de agradar, de controlar o incontrolável, ou de se encaixar em padrões externos. Você vê com clareza quais trabalhos, hábitos e pessoas te fazem genuíno bem e quais te drenam completamente. É como separar pacientemente ouro de areia com calma e atenção. No começo da prática, a mente pode fazer barulho justamente por medo da quietude. Ela inventa problemas imaginários, lembra obsessivamente do passado, cria cenários dramáticos do futuro. Isso é completamente normal e esperado. Nas filosofias contemplativas, você aprende a observar esse movimento mental sem brigar violentamente com ele. Você respira conscientemente, reconhece o pensamento como pensamento e deixa passar como nuvem. Com o tempo e a prática, a mente entende que não precisa gritar para existir. Ela começa a confiar na paz. A clareza aparece naturalmente quando você para definitivamente de fugir de você mesmo. Muitas dores só doem mais porque você tenta desesperadamente empurrá-las para longe, negá-las, reprimi-las. Na solidão consciente, você pode acolher essas dores com gentileza genuína, sem teatro e sem pressa. Você aprende a se perguntar honestamente: o que eu estou sentindo de verdade? Às vezes, por trás da raiva visível, há tristeza profunda. Às vezes, por trás da tristeza, há cansaço extremo não reconhecido. E quando você reconhece isso com honestidade, você se cuida significativamente melhor. A sabedoria também nasce quando você aprende a ficar genuinamente bem com o simples. Sem muitas distrações externas, você nota a beleza pequena e cotidiana. A respiração entrando e saindo, a luz suave entrando pela janela, um copo d'água fresca, um passo lento e consciente. Nas tradições de sabedoria, essas coisas são portas diretas para o presente. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. E quando você volta para ele, o coração fica mais leve. Você não precisa de tanto para se sentir inteiro. A solidão mostra claramente que a verdadeira felicidade não é um prêmio que alguém entrega de fora.
Ela nasce da relação que você constrói pacientemente consigo mesmo. Se você vive brigando constantemente com sua própria mente, nenhuma companhia vai preencher esse buraco por muito tempo. Mas se você aprende a se respeitar, a se escutar com atenção e a se acolher com gentileza, você passa a carregar paz. E essa paz te acompanha fielmente em qualquer lugar, com gente ou sem gente. Isso muda até suas relações. Quando você entende seu valor no silêncio, você para de buscar migalhas de atenção. Você escolhe melhor, coloca limites saudáveis e não aceita menos do que merece. Você também se torna mais amoroso, porque não está mais pedindo desesperadamente para o outro te salvar. Nas tradições de sabedoria, amar com liberdade, sem corrente, é oferecer presença sem desespero. Para treinar essa quietude interior, você pode começar pequeno, alguns minutos por dia, sem celular ou distrações, apenas respirando e observando. Não precisa virar santo, nem fazer algo complicado ou místico. É só criar um espaço simples, onde você se encontra consigo mesmo. E com o tempo, você vai perceber algo bonito. A solidão não é inimiga. Ela é uma professora silenciosa que aponta o essencial e te devolve para casa dentro de você. 8º, ensinamento. Construa seu caminho, passo a passo. Construir seu caminho. Passo a passo é aceitar que a vida não precisa ser uma corrida desesperada. Muita gente quer mudar absolutamente tudo de uma vez, como se o coração tivesse um botão mágico de novo eu. Quando não consegue essa transformação instantânea, vem a frustração profunda e a culpa pesada. Mas o caminho interior é como plantar pacientemente uma árvore. Cresce devagar, dia após dia, sem pressa. E no fim, o que cresce devagar cria raízes muito mais fortes e profundas. Nas tradições de sabedoria, o despertar interior não é um troféu a ser conquistado. É um processo gradual e orgânico. Ele não aparece porque você forçou violentamente, e sim porque você praticou com constância amorosa. Um pequeno gesto consciente vale infinitamente mais do que uma grande promessa feita no impulso. 1 minuto de atenção presente é melhor do que um plano perfeito que nunca sai do papel. É assim que a mente aprende de verdade, repetindo o simples. E o simples, quando é verdadeiro, transforma. Quando você respeita seu próprio ritmo, você para de se comparar constantemente. A comparação faz você achar que está atrasado, que todo mundo está melhor, que você nunca chega lá. Mas cada pessoa carrega suas dores invisíveis, seu passado único e seu tempo de amadurecimento. As filosofias contemplativas ensinam que cada um tem seu passo. E isso não é defeito, é natureza. A pressa cria tensão desnecessária. O ritmo certo cria serenidade. Passo a passo também significa olhar para o hoje. Você não precisa resolver a vida inteira agora. Você precisa cuidar do próximo passo com presença. Uma escolha mais calma, uma palavra menos dura, um hábito um pouco melhor. É como atravessar uma ponte na neblina. Você não vê o fim distante, mas vê claramente o próximo metro. E isso já é suficiente. Quando você confia no próximo passo, o medo diminui naturalmente. Os erros fazem parte inevitável do caminho, e isso é profundamente libertador. Muita gente desiste porque acredita que errar significa não sou capaz. Mas errar é apenas um sinal de que você está tentando, de que está vivo e aprendendo. Nas tradições de sabedoria, quedas não são condenação, são aprendizado. Você observa o que aconteceu, ajusta com sabedoria e recomeça. E cada vez que você recomeça, seu espírito fica mais forte. Recomeçar é uma arte genuína. Tem dias em que você vai escorregar em hábitos antigos, vai perder a paciência, vai se distrair completamente. Nessa hora, o importante é não se humilhar por dentro. A mente cruel diz: você não presta, você sempre falha. A mente sábia diz gentilmente: ok, volta, recomeça.
Voltar é uma forma de amor próprio, e amor próprio sustenta a prática. Cada pequeno gesto consciente conta. Beber água com atenção, respirar antes de responder, caminhar sem pressa por 1 minuto. Parece pouco superficialmente, mas é treino de presença. Nas tradições contemplativas, presença é como músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. E quando a presença fica forte, a vida fica mais clara. Você começa a escolher melhor, sem precisar lutar tanto. A serenidade nasce desse treino. Também é importante celebrar pequenas vitórias. Não precisa esperar grandes mudanças dramáticas para reconhecer seu progresso. Hoje você foi um pouco mais paciente? Isso conta. Hoje você descansou sem culpa paralisante? Isso conta. Hoje você pediu desculpas sinceras ou disse não com respeito? Isso conta muito. Quando você vê esses avanços, você se mantém no caminho com alegria, não com peso. Passo a passo, você aprende a trocar a exigência pela consistência. A exigência grita: se não for perfeito, não serve. A consistência sussurra: faz o possível hoje. Nas filosofias de sabedoria, esse sussurro é mais poderoso, porque ele não te quebra, ele te acompanha. E é isso que faz você continuar mesmo quando a energia está baixa. Com o tempo, você percebe que não existe atalho, porque o caminho é o próprio treinamento. A serenidade não cai milagrosamente do céu. Ela é construída como uma casa feita de tijolos pequenos. Cada dia é um tijolo. Cada recomeço é um tijolo. Cada gesto consciente é um tijolo. E quando você olha para trás, você vê que o que parecia lento era, na verdade, sólido. É assim que o despertar interior acontece. Devagar por dentro e de forma real. 9º ensinamento. Aceite que tudo é impermanente. Tudo muda constantemente, mesmo quando a gente quer desesperadamente que fique igual. A alegria chega e vai. A dor aparece, depois se transforma. Pessoas mudam, fases mudam, até o nosso corpo muda a cada segundo. Quando você entende isso de verdade, não apenas intelectualmente, algo dentro relaxa. Você para de brigar tanto com a vida. E esse relaxamento já é um começo de paz genuína. Nas tradições de sabedoria, a impermanência é como uma lei silenciosa, mas absoluta da natureza. Olhe para o céu. Nenhuma nuvem fica ali para sempre. Olhe para o dia. Manhã vira tarde, tarde vira noite. Quando você aceita que as coisas passam, você sofre menos com a perda e também não se agarra tanto ao prazer. Você aprende a viver com mais presença, porque o agora é precioso, justamente por não durar eternamente. A dor parece eterna quando estamos completamente dentro dela. Mas se você observar com calma, até a dor muda de forma. Um dia, ela é um peso insuportável. Outro dia, é uma lembrança dolorosa. Outro dia, é uma cicatriz que já não sangra. Isso não significa que você precisa fingir que está bem. Significa que você pode respirar e lembrar. Isso também vai passar. Nas filosofias contemplativas, essa lembrança não é fria, ela é um abraço. A alegria também é impermanente, e isso não é triste, é bonito. Uma risada, um encontro, um momento de paz. Tudo isso é como uma flor que se abre e depois fecha. Se você tenta segurar a flor com força, você machuca a flor. Mas se você aprecia enquanto ela está ali, você sente gratidão, e a gratidão aumenta a beleza do momento. Você aprende a saborear sem apertar. Muita parte do sofrimento nasce da resistência mental. Você pensa, não deveria ser assim, isso não podia ter mudado, eu não aceito. E essa luta interna cria uma segunda dor por cima da primeira. Quando você acolhe as mudanças, o coração fica mais macio. Você não vira pedra, você vira água. A água encontra caminho. As filosofias de sabedoria ensinam essa flexibilidade que salva energia. Apego é quando você quer que algo seja permanente num mundo que é movimento. Você se apega a uma fase boa.
e tem medo do fim, ou se apega a uma lembrança ruim e não consegue soltar. Quando você vê que tudo é fluxo, você começa a abrir a mão. Não é desistir da vida, é parar de sufocar a vida. E abrir a mão traz leveza. Aceitar a impermanência também ajuda a lidar com pessoas. Às vezes, alguém muda e você se sente traído pela mudança. Mas cada pessoa está vivendo batalhas invisíveis, crescendo, errando, amadurecendo. Você não controla isso. Nas tradições de sabedoria, amar também é permitir que o outro seja humano. Você pode sentir saudade do que era, mas ainda assim respeitar o que é. Isso te tira de muitas brigas desnecessárias. Quando você acolhe os altos e baixos, você começa a confiar mais no seu próprio centro. Se hoje está difícil, você não se desespera como antes. Se hoje está bom, você não fica apavorado pensando que vai acabar. Você aprende a viver com equilíbrio, como quem observa as ondas sem se afogar. As filosofias contemplativas chamam isso de equanimidade, um coração estável no meio da mudança. E essa estabilidade é uma liberdade. Uma prática simples é lembrar, nos momentos fortes, que tudo é passageiro. Quando estiver feliz, diga por dentro que eu aproveite com gratidão. Quando estiver triste, diga que eu atravesse com paciência. Isso não apaga o que você sente, mas muda sua relação com o sentimento. Em vez de ser arrastado, você acompanha. E acompanhar com consciência diminui o sofrimento. No fim, a impermanência não tira o sentido da vida. Ela dá sentido, porque você entende que cada encontro é um presente. Cada dia é uma chance. Cada momento é único. Quando você para de resistir ao movimento, surge uma leveza nova. Você vive mais solto, mais presente, mais gentil consigo mesmo. E essa leveza vira uma forma de felicidade simples, real, humana e possível. 10º ensinamento: seja sua melhor companhia. Ser sua melhor companhia é um tipo de liberdade que pouca gente aprende de verdade. Muita gente até convive com o próprio corpo, mas não convive bem com a própria mente. Quando fica sozinho, corre imediatamente para o celular, para barulho, para qualquer distração. Isso acontece porque por dentro existe incômodo, cobrança, medo de encarar o que sente. Mas gostar da própria presença transforma a solidão em descanso, como uma pausa boa depois de um dia cheio. Nas tradições de sabedoria, a amizade com você mesmo começa quando você para de se tratar como inimigo. Se toda vez que você erra, você se humilha, sua mente vira um lugar perigoso. Você começa a ter medo de ficar consigo. Como se estivesse entrando em um quarto onde alguém vai te atacar. Ser sua melhor companhia é trocar essa violência interna por respeito. Você aprende a falar consigo como falaria com alguém que ama, com firmeza, mas com gentileza. Gostar da própria presença não significa achar que você é perfeito. Significa se aceitar como um ser em caminho. Você reconhece qualidades e também reconhece limites sem drama. Em vez de dizer, eu sou um desastre, você diz, eu estou aprendendo. Nas filosofias contemplativas, essa postura é como sentar ao lado de si mesmo no momento difícil. Você não abandona o seu coração quando ele está frágil. Quando você vira amigo de si mesmo, o tempo sozinho fica diferente. Você consegue caminhar, comer, descansar, respirar, sem precisar se provar para ninguém. Você começa a se ouvir de verdade. O que te cansa, o que te faz bem, o que você está evitando. E essa escuta é cura, porque muitas dores só permanecem porque ninguém as acolheu, nem você. A presença carinhosa resolve mais do que 1000 distrações. A solidão vira renovação quando você aprende a cuidar do seu mundo interno. Um pouco de silêncio, uma música calma, um chá, um banho com atenção, uma respiração profunda. Coisas simples, mas feitas com carinho. Nas tradições de sabedoria, o simples é sagrado quando você está presente.
Você não precisa de grandes eventos para se sentir vivo. Você precisa estar inteiro onde está. Esse amor por si também muda suas escolhas. Você para de se colocar em lugares onde precisa mendigar respeito. Você para de aceitar migalhas de afeto só para não ficar sozinho. Porque agora você sabe. Ficar sozinho não é pior do que ficar mal acompanhado. E quando você tem essa firmeza, você se protege. A paz cresce quando você aprende a dizer: isso não me faz bem. E aí, acontece algo bonito nas relações. Elas deixam de ser carentes. Carência é quando você usa o outro como remédio para uma falta dentro de você. Você exige atenção o tempo todo, tem medo de perder, fica ansioso, tenta controlar. Mas quando você já se sente completo na sua própria presença, você não precisa prender ninguém. Você se aproxima por escolha. Você ama com liberdade. Nas tradições de sabedoria, relações saudáveis são como duas velas acesas. Uma não precisa apagar a outra para brilhar. Quando você é sua melhor companhia, você não vai ao encontro do outro para se esconder de si. Você vai para compartilhar. Você ouve melhor, fala com mais calma, pede com mais clareza e também aceita quando o outro não pode dar tudo, porque sua base está dentro. Ser amigo de si mesmo também ajuda a atravessar dias ruins. Em vez de se punir, você se apoia. Você diz: hoje está difícil, então vou ser mais paciente comigo. Você descansa quando precisa, recomeça quando dá, e não transforma um dia ruim em uma vida ruim. Nas filosofias contemplativas, essa bondade consigo é uma forma de sabedoria, porque ela te mantém em pé. Uma prática simples é se perguntar todos os dias: se eu fosse meu melhor amigo, como eu cuidaria de mim hoje? Talvez você dormiria mais cedo, comeria melhor, se afastaria de um conflito, faria uma caminhada, pediria ajuda sem vergonha. Essas respostas já estão dentro de você. E quando você começa a agir assim, a vida muda devagar, mas muda de verdade. No fim, ser sua melhor companhia é se tornar um lar para si mesmo. Um lugar interno onde você pode voltar, respirar, se organizar e se fortalecer. A solidão vira descanso, não ameaça, e suas relações viram troca verdadeira, afeto sem cobrança, presença sem pressão, aprendizado sem medo. É um caminho simples, mas profundo, e as tradições de sabedoria sempre apontam para isso. A paz começa quando você finalmente faz as pazes com você. Quando você aprende a gostar da própria presença. Quando você aprende a gostar da própria presença, você começa a notar um detalhe importante. A pressa diminui. Você não precisa preencher cada segundo com distração, porque já não está fugindo de você. O silêncio deixa de ser um buraco e vira um espaço de descanso. É como sentar na sombra depois de caminhar muito. Você respira e sente: eu posso estar aqui comigo. Ser sua melhor companhia também muda o jeito como você lida com erros antigos. Em vez de ficar se lembrando para se punir, você olha para o passado para entender e amadurecer. Nas tradições de sabedoria, arrependimento saudável é aprendizado, não chicote. Você reconhece onde falhou, mas não se define por isso. Você se trata como alguém que merece uma segunda chance. E quando você dá essa chance a si mesmo, você se torna mais leve. Com o tempo, você percebe que a solidão pode ser um lugar de criatividade. Muitas ideias boas nascem quando a mente não está sendo interrompida o tempo todo. Você começa a ouvir sua própria voz sem tantos ruídos de fora. E essa voz é importante porque ela mostra seus desejos verdadeiros, não só os desejos que você pegou emprestado do mundo. Nas filosofias contemplativas, isso é voltar ao essencial, descobrir o que te faz bem de maneira simples. Também fica mais fácil cuidar do corpo. Quando você é amigo de si mesmo, você não maltrata seu corpo com excesso de estresse, falta de sono e alimentação sem atenção.
Você começa a perceber sinais pequenos: tensão no ombro, cansaço nos olhos, respiração curta. E você responde com cuidado, não com ignorância. Um alongamento, um copo d'água, uma pausa. São gestos pequenos que dizem: eu me importo comigo. E isso constrói autoestima de verdade. Ser sua melhor companhia ajuda até nos momentos em que você está com outras pessoas. Porque você não chega vazio, pedindo para ser preenchido. Você chega inteiro, disposto a compartilhar. Você consegue ficar em uma conversa sem se sentir inferior. Você consegue ficar em um lugar sem precisar competir por atenção. Nas tradições de sabedoria, essa firmeza é fruto de uma mente que se conhece. E uma mente que se conhece não se perde fácil. Quando você se torna amigo de si, você aprende a se divertir sozinho, sem sentir culpa. Você pode ir a um café, caminhar em um parque, assistir algo que gosta, sem pensar que isso é triste. Triste é estar sempre cercado de gente e ainda assim se sentir vazio. O contentamento solitário é um sinal de maturidade, e as filosofias contemplativas valorizam muito esse contentamento, porque ele mostra que você encontrou uma fonte interna. Você também começa a escolher com mais cuidado o que consome: músicas, vídeos, conversas, ambientes. Quando você gosta da sua presença, você protege sua mente como quem protege um jardim. Não é arrogância, é zelo. Você entende que aquilo que entra pelos olhos e ouvidos também vira estado emocional. E aos poucos, você se cerca do que te eleva, do que te acalma, do que te deixa mais humano. Isso é um ato silencioso de amor próprio. Por fim, ser sua melhor companhia é aprender a voltar para si em qualquer situação. No trânsito, numa fila, numa noite difícil, num dia alegre. Você tem um lugar interno onde pode respirar e se organizar. Essa habilidade não aparece de uma vez. Ela é construída aos poucos. E quanto mais você constrói, mais liberdade você sente, porque você descobre que nunca está realmente sozinho quando você está bem com você. Reflexão final: o caminho da solidão consciente. Estes 10 ensinamentos não são regras rígidas para serem seguidas cegamente. São convites gentis para uma jornada de autodescoberta. São mapas desenhados por aqueles que caminharam antes de nós e descobriram que a solidão, quando abraçada conscientemente, se transforma em um dos maiores presentes da vida. Viver sozinho, ou simplesmente aprender a ficar bem consigo mesmo, não é um destino final. É um processo contínuo de aprendizado, um caminho que se faz ao caminhar. Alguns dias serão mais fáceis, outros mais desafiadores. Haverá momentos em que você sentirá paz profunda e momentos em que a solidão ainda parecerá pesada. O importante é lembrar que você não precisa ser perfeito nessa jornada. Você só precisa ser honesto, gentil e persistente consigo mesmo. Cada pequeno passo conta. Cada momento de presença é valioso. Cada vez que você escolhe se tratar com respeito, você fortalece suas raízes internas. A solidão consciente te ensina que você é suficiente. Não no sentido arrogante de não precisar de ninguém, mas no sentido libertador de não depender desesperadamente de validação externa para existir. Quando você descobre isso, suas relações melhoram, porque você oferece presença, não carência. Seu trabalho melhora porque você age com clareza, não com medo. Sua paz se aprofunda porque ela não depende de circunstâncias. Então, respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Reconheça que você está aqui, agora, consigo mesmo. E que isso por si só já é um milagre. Você não precisa correr. Não precisa provar nada. Você só precisa estar presente. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. E lembre-se sempre, a jornada mais importante não é para algum lugar distante lá fora. É para dentro, para o centro silencioso de quem você realmente é. Quando você encontra esse lugar, você encontra lar.
E quando você encontra lar em si mesmo, você pode caminhar por qualquer lugar com paz no coração. Que esta jornada seja gentil com você. Que você descubra a beleza da sua própria companhia. E que a solidão, em vez de te assustar, te liberte para ser quem você sempre foi destinado a ser.